A paz do Senhor, crianças. Tudo bem? Então, como vocês sabem, todo domingo à noite nós temos um período de ministração da palavra. Esse período a gente fala sobre o nosso tema do ano. Vocês sabem qual é o tema do ano? Isso mesmo, um novo tempo. E a gente vai ouvir então o que o Senhor pode nos ensinar nesse novo tempo. Mas antes da gente ir para a ministração da palavra, eu quero louvar com vocês uma música. Vocês conhecem aquela música Soldado de Cristo? Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Então eu quero chamar vocês para louvarmos juntos essa música, tá bom? Você aí na sua casa, junto com a sua família, chama todo mundo e venha louvar conosco. Atenção, Soldados de Cristo! Levante, vamos marchar! 1, 2. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. 1, 2. Eu fui chamado Pra ser soldado do exército de Deus, saltar muralhas, vencer batalhas na força do meu rei. Eu vou me preparar pra quando ele me enviar a pregar. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. soldados de Cristo. Cumprindo uma missão, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Marcha, soldado lá do céu, seguindo a Jesus Cristo, o Rei de Israel. Tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Eu tenho uma missão. Eu fui chamado para ser soldado do exército de Deus, saltar muralhas, vencer batalhas na força do meu rei. Eu vou orar, me preparar para quando ele me enviar a pregar. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, levar a salvação. Vai lá, bem forte, diga lá. Soldados de Cristo cumprindo uma missão. Aê! Nós estamos aqui para cumprir uma missão, não é verdade? Uma missão que o Senhor nos deu. Uma missão que Ele conta conosco. E como eu falei com vocês, nós estamos no período de ministração da palavra, não é? Esse período vai falar, vou mostrar para vocês aqui, peraí, só um momento. Aí, olha só, vocês já conhecem essa história, eu sei que vocês conhecem, principalmente o pessoal da minha turma, do Herdeiros. Eles já ouviram essa história esse quadrimestre na escola dominical. Mas quem não ouviu, vai ouvir. Essa história de um rei. Esse rei ele começou a governar ainda muito criança. Ele tinha apenas 8 anos. 8 anos, uma criança reinar um país, um mundo, é muito, não é? Mas ele reinava o seu povo, o povo de Israel. O rei se chamava Josias. Josias, ele foi
criado no meio onde o pai dele não serviu ao Senhor. O pai dele oferecia oferendas a deuses, fazia tudo para ídolos, adorava ídolos, adorava outros deuses, mas não servia ao Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? Isso, muito bem, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele ouviu, cresceu, sabendo que seu pai não adorava o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas seu avô também não adorou muito bem ao nosso Deus. Também serviu a deuses, a ídolos, mas no último momento ele se arrependeu e se voltou ao nosso Deus, o Deus de Israel. E aí, Josias cresceu, sabendo que seu avô tinha se arrependido e voltado-se para Deus, mas o seu pai não. E ele cresceu desta forma, até que seu pai faleceu, morreu, e ele só tinha apenas 8 anos. E como vocês sabem, quando o pai, um rei, morre, quem assume é o príncipe. E esse príncipe se torna rei. E quando Josias se tornou rei, ele se lembrou daquele momento em que seu avô servia ao Senhor. No último momento ele serviu ao Senhor, ele se arrependeu e voltou-se para Deus. Então ele se lembrou deste momento. E aí Josias começou a amar o Senhor. Josias amava o Senhor. Ele amava tanto ao Senhor, ele cresceu até atingir a sua fase adulta. Ele cresceu amando ao Senhor e adorando ao Senhor. E aí, Josias, ele pediu para destruir todos aqueles ídolos e templos de deuses que foram construídos na época do seu pai. Ele destruiu tudo. Destruiu, queimou, estragou tudo. E deixou somente o templo do rei Salomão, quando ele construiu para o Senhor. Ele deixou este templo. Só que esse templo estava muito acabado. Eles tinham destruído também o templo do Senhor. Todos os objetos do templo também foram destruídos. E Josias, como amava ao Senhor, queria agradar ao Senhor, fez então uma reconstrução do templo. E lá no templo, vocês sabem o que ele encontrou? Um livro. Esse livro era o livro da lei. Esse livro da lei, quem escreveu esse livro foi Moisés. O livro da lei é o livro de Deuteronômio. Esse livro, quando eles encontraram esse livro, e quem encontrou esse livro? O sumo sacerdote Ilquias. Ele encontrou lá, naquela bagunça que estava no templo, ele encontrou esse livro da lei. Isso está escrito lá em 2 Crônicas 34, no verso 14. Ele encontrou esse livro e aí ele abriu esse livro. Quando ele abriu esse livro e começou a ler tudo o que estava naquele livro, ele teve que imediatamente mandar aquele livro ao rei Josias, para que o rei também pudesse ler aquele livro. E aí o rei Josias, então, foi lá e ouviu o que estava naquele livro. Só que quando ele escutou, viu aquilo que estava escrito naquele livro, ele ficou triste e chorou diante de Deus. Chorou muito, ficou muito triste, muito arrasado pelo que estava escrito naquele livro. E o que será que estava escrito naquele livro? A Bíblia fala que no verso 20 ao 25 dizia que Deus ia trazer males e calamidades sobre a nação, sobre o povo. Por causa de que Deus ia fazer isso? Por causa do pecado. O pecado, como vocês sabem, eu sempre digo, ele destrói, ele acaba com o mundo. Ele acaba com a nossa vida. O pecado nos traz consequências
consequências muito ruins para o nosso mundo, para a nossa vida, para o nosso povo, para a nossa sociedade. É o pecado que nos destrói. E aí Deus estava falando naquele livro que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, não se voltassem para Deus, ele ia mandar males e calamidades. E aí, por isso que Josias chorou, ficou muito triste. Mas aí ele decidiu e falou para reunir todo o povo, toda a nação, trouxe todo mundo e leu esse livro na frente de todo mundo. E quando ele leu aquele livro, todos se arrependeram. Se arrependeram no que eles estavam fazendo, da adoração a outros deuses, das oferendas, e se voltaram ao único Deus, o Deus de Israel. E isso está escrito lá nos versos 29 a 30, que ele reuniu o povo para falar e para mostrar que isso era errado. E então, gente, o que a gente aprende então com essa história de Josias? Josias, ele observou o que ele estava fazendo de errado e o que ele precisava melhorar. Ele observou que ele tinha que fazer tudo que era reto, tudo que era justo para o Senhor. Façamos o que é reto aos olhos do Senhor. Nós temos que procurar cada dia fazer o que é certo, o que é correto. Nesse tempo agora que nós estamos dentro de casa, o que nós podemos fazer que é correto aos olhos do Senhor? Nós podemos fazer a nossa leitura diária da palavra, podemos fazer o nosso período de oração, podemos ajudar os nossos pais, os nossos familiares, obedecer às autoridades, não é verdade? Quando falar pra gente lavar as mãos, higienizar as mãos, para que a gente não venha pegar a doença. Ficar em casa, nós também estamos obedecendo. E isso é reto aos olhos do Senhor. Então, a cada dia a gente possa procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto e que agrada ao nosso Deus, para que a gente consiga alcançar o coração do nosso Pai. Então, deixo para vocês essa mensagem, que vocês possam refleti-la nesta noite e possam praticá-la também, viu? Eu quero ver vocês praticando. Mostre aí, me manda curtidas, manda lá no privado do Zap o seu comentário, o que você aprendeu, o que você quer mostrar para mim, o que entendeu dessa mensagem, tá bom? Então manda lá para mim no WhatsApp que eu vou estar conversando com vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!